Olá a todos, né? Boa tarde, boa noite ou até bom dia, né? Dependendo do momento em que você esteja assistindo aí esse estudo, né? Que vai ficar disponibilizado aí no nosso canal do YouTube. Você pode assistir em outro momento também. Eu sou, né, o Bruno Murilo, sou um dos palestrantes aqui da Casa Ordem Espírita de Sicília, sou um dos trabalhadores dessa casa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, nesse nosso momento aqui de reflexão, de estudo da doutrina juntos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa vida, né, sobre os desafios que a gente tem enfrentado à luz da literatura de Divaldo, né? Porém, para a gente não apressar as coisas, não pular etapas, a gente vai fazer aqui a nossa prece, o nosso momento aqui de concentração, de ambientação para o nosso estudo de hoje. Então, eu vou pedir que primeiro que a gente feche os nossos olhos, que nós possamos aí nos ajustar aí na cadeira, na cama, onde a gente estiver vendo o estudo, respirar bem fundo, relaxar o corpo e dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, para mais um estudo da noite de hoje. Que o Senhor nos ilumine, nos dê força, nos dê tranquilidade e, acima de tudo, Senhor, nos dê a capacidade de perdoar o próximo e perdoarmos a nós mesmos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, queridos, né? Hoje eu vou tentar não falar muito rápido, é um tema que é interessante, a gente tem um tempinho aqui um pouquinho mais curtinho aí para a gente conversar. E eu vou tentar não prestar também atenção na quantidade de reflexo que o meu óculos está apresentando aqui também, né? Que eu consigo ver de volta o meu estudo todo aqui, né? Eu posso me acompanhar, eu estou na primeira fileira. Amores, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a nossa ideia de valorização da vida, né? É um projeto que é muito apoiado por diversas empresas, por diversos órgãos, agora no mês de setembro. Todos vocês, com certeza, já ouviram falar aí das campanhas de Setembro Amarelo, né? Das campanhas que são feitas, né, de prevenção ao suicídio, de combate, né? Combate não, né? Mas de tratamento, de acompanhamento aí das doenças, né? Dos transtornos mentais. Então, esse é um mês, de repente, ideal para que a gente possa levantar esse tipo de reflexão. Porém, eu acho importante nós pontuarmos que todos os meses esse tema ele vai continuar tendo importância, né? A pessoa que sofre por uma depressão, a pessoa que não se encontra bem, a pessoa que está desmotivada, a pessoa que tem apresentado algum quadro ali de transtorno mental, ela não apresenta apenas em setembro, né? Ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento profissional, tá bom, amados? Então, esse faz parte das nossas iniciativas, é a contribuição, o nosso papel aqui enquanto casa espírita, né, enquanto instituição espírita, mas queria começar o estudo de hoje relembrando da importância da gente dar a devida atenção aos procedimentos médicos, tá bom, galera? Nós vivemos no planeta Terra, nós temos um corpinho aqui de carne e osso enquanto estamos encarnados e esse corpo precisa de cuidados. Mas esses cuidados não são só aqui na esfera, né, do corpo, eles também são na esfera psicológica, na esfera da mente. Então, o nosso primeiro alerta, antes da gente engrenar aqui no nosso assunto, é sobre essa nossa necessidade de vez em quando buscar um profissional, de fazer algum acompanhamento, de quando a gente ouvir uma pessoa e a gente sentir que está passando ali do ponto do que a gente pode conversar, ouvir, aconselhar. Claro que a gente tem que estar presente, claro que a gente tem que ouvir a pessoa, mas deixar claro para ela que nem tudo se consegue, né, achar um caminho, uma solução apenas conversando com os nossos amigos. É muito importante a gente valorizar, né, a saúde mental como uma forma séria, né, uma questão muito séria. Bom, passado aqui o alerta inicial, a gente pode se concentrar mais na nossa conversa de hoje, né? Ela é muito baseada na obra de Divaldo, né, que eu deixei até aqui aberto. Com certeza o reflexo do meu óculos já mostra quando eu mudo rapidinho ali de uma aba para pegar as coisas que eu deixei aqui anotadas, né? Da obra de Divaldo, Vida, Desafios e Soluções. É uma obra muito focada na gente entender, principalmente, quais são os nossos limites. Murilo,
por que a gente está começando a falar de limites? Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, mas a gente veio para a Terra com a função de evoluir, de melhorar. Nós não devemos sempre buscar estar superando esses limites, estar construindo, consolidando uma nova realidade? Sim, galera, isso aí, certíssimo. Claro que a gente tem que buscar sempre a nossa superação, guardar as devidas proporções, buscar fazer coisas que nós não conseguíamos antes, resolver problemas grandes que tem nas nossas vidas, mas é importante que nós possamos entender que nós temos também o nosso limite e que ele vai sendo, né, vencido, vai sendo ultrapassado paulatinamente, né? Ele vai sendo conquistado, galgado, como se fosse aí uma montanha, uma trilha que nós precisamos superar. E como que a gente supera uma trilha com vários obstáculos? Nós superamos um passo de cada vez. Existe uma diferença muito grande entre se acomodar e uma diferença muito grande em dar tempo ao tempo, se entender e construir uma coisa sólida, uma mudança real. Se acomodar é quando a gente olha essa trilha, olha os desafios que nós vamos enfrentar e nós entendemos ali que nós não temos força para nada, que não adianta caminhar, que está muito longe, que a gente não vai chegar no topo, ou que outras pessoas já chegaram lá na frente e já estão lá, não vai adiantar que a gente não vai alcançar elas, ou a gente se nivelar por baixo também, né? Que é falar assim, mas olha aqui já onde eu cheguei, já estou aqui na frente, tem gente que ainda faz isso, que ainda faz aquilo, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo, então já conquistei muito já, agora vou dar tempo ao tempo, vou cuidar aqui das coisas no meu ritmo. Galera, existe sempre um tempo, né? Existe sempre um momento para as coisas, existe uma maturidade que a gente vai construindo através do tempo, que vai permitindo que nós possamos entender o que é um desafio que está ali no nosso caminho, né, que nós podemos ali superar por completo, que nós podemos tirar ali a nota máxima, e o que são outros desafios que nós devemos conviver com eles, né, que eles vão fazer parte da nossa existência. Por que eu estou falando isso? Nessa obra, Desafios e Soluções, Divaldo conversa bastante para a gente, né, dialoga bastante com a gente, com relação ao que é possível para cada um, dependendo do seu estado de maturidade. Inclusive, numa palestra, né, sobre o mesmo tema, ele estava contando a história do ladrão que ouviu Jesus atentamente, né, pregando ali sobre caridade, pregando sobre reforma íntima e como alcançar o reino de Deus. E ele diz assim, mestre, todos aqui sabem que sou ladrão, né? Todos me conhecem, todos me olham com desprezo. E ouvindo o Senhor, eu fiquei muito tocado. Então, eu vou mudar a minha conduta de agora em diante. Eu não vou roubar todos os dias, né? Eu vou roubar dia sim, dia não, e vou tentar ter piedade daquelas pessoas que eu roubo. Olha só, que disparate, né? E aí, para o assombro das pessoas, né, Jesus o tratou ali com carinho. Divaldo conta essa história, né, muito ali num tom de brincadeira, num tom de piada, mas ela tem alguns pontos aí que são interessantes aí, até agora já vai ser difícil que a gente evite ficar rindo, né, pensando nisso. O disparate, né, da pessoa falar isso para Jesus, né? A simples ideia parece uma brincadeira de mau gosto para a gente, mas se a gente parar para pensar, de repente, para aquele espírito, aquilo poderia ser uma vitória e tanto. O simples fato dele começar a sentir um incômodo com a própria conduta, com a maneira como ele leva a vida e entender que aquele caminho ali está completamente equivocado, tentar reduzir o impacto que ele causa, reduzir o número de erros, já é uma postura positiva. Não vou dizer que é uma coisa necessariamente boa, que houve uma transformação profunda, mas aquilo era o que aquele espírito era capaz. Aí você fala assim, Murilo, mas ele vai continuar ali na vida do crime, ele vai continuar roubando. De que isso adiantou? Plantou a semente. Plantou uma semente dele pensar em que ele pode fazer de agora em diante com a vida dele. Ele entender que metade do tempo dele ele está conseguindo alcançar
um comportamento ideal. De repente, essa metade ela evolui, de repente ele rouba um, tira dois aí, não sei, de repente ele consegue algum emprego, de repente ele se arrepende em algum momento, mas a semente está plantada. De repente, esses frutos vão ser colhidos ali naquele momento, naquela mesma encarnação. Isso aí a gente já não pode saber. É muito parecido, né, com a experiência que muitas pessoas têm, guardado as devidas proporções, claro, com a experiência que muitos de nós temos, né, com paternidade, maternidade, ou até na minha área de profissão, né, já que eu sou professor. Algumas das coisas que a gente trabalha, no sentido de condutas, de posturas e até alguns conhecimentos, eles não são exatamente para agora, mas eles vão desaflorar em algum momento naquela criança. Né? Quando você trata ela com respeito, quando você fala com ela todos os dias, quando você ouve ela, né? Quando você abaixa e fica ali no mesmo nível, ouve o que ela tem para te falar, fala o que você gostaria de falar, a forma como você trata ela sempre, né? A forma como você lida com os problemas, aquilo ali vai também marcar aquele indivíduo positiva ou negativamente e vai ser uma das etapas da construção da personalidade, da construção dele, da visão de mundo, de como ele vai ser. Ou seja, muitas coisas que a gente faz quando a gente está em contato ali com uma criança, com um jovem, não é uma coisa que vai produzir um resultado rápido. Isso a gente passa muito, por exemplo, durante o processo da adolescência, né? Quantos de nós nos tornamos adultos e agora, com uma outra visão sobre como o mundo funciona, param e pensam, caramba, meus pais estavam certos. Aquele grupo ali não era uma boa amizade. Aquele amigo ali não era um bom amigo. Eu não percebi naquele momento, mas depois isso aí ficou claro para mim. Não era uma boa eu realmente ter ido. Eu não deveria realmente estar naquela festa. Eu deveria ter escutado, eu deveria ter feito assim. Gente, a experiência vai ensinando a gente. E com a maturidade, nós conseguimos cada vez mais chegar num nível de compreensão, né, um pouquinho mais à frente, né, um pouquinho mais diferenciado, tá bom? Então, ainda sobre esse pensamento, né, já que a gente está conversando sobre desafios, é importante a gente pensar que desafios demandam soluções. Todos os desafios que existem na nossa vida podem ser classificados, aí podem ser divididos rapidamente de cabeça em dois tipos principais. Existem aqueles que são a maioria, né, que são os desafios que nós mesmos provocamos. Então, eu acordo tarde, não me organizo nas minhas tarefas, fico com muita coisa para fazer em casa, acumulo com o meu trabalho profissional. Isso aí é um desafio que eu mesmo impus, né, no meu caminho. Eu tenho dificuldade ali em controlar e regular a minha alimentação e aí desenvolvo algum problema de saúde. É uma dificuldade que eu mesmo impus. Eu não faço exercício, não cuido do meu corpo. São outras dificuldades que vão aparecendo aí. Sejam essas dificuldades, né, doenças, problemas, né, enfim, são dificuldades que nós causamos. E o outro conjunto, né, um pouquinho menor, são aquelas dificuldades que vão ser provas para que a gente coloque em prática aquilo que a gente vem aprendendo, para que a gente possa consolidar as experiências que nós viemos adquirindo. Essas aí são aquelas que fogem um pouco aí do nosso controle ou fogem totalmente, né? É um revés financeiro muito grande, um acidente de carro, a perda de um ente querido, né? Um desemprego, enfim, são desafios ali que nós somos, né, chamados a mostrar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já dominamos. E por vezes, esses desafios, por vezes essas dificuldades, nos parecem pesadas demais para que a gente possa seguir em frente, né? Às vezes a gente para e pensa e fala, cara, não estou vendo mais sentido em continuar aqui, não estou vendo mais sentido em fazer isso, não estou vendo mais sentido em continuar nessa vida, não mudo nada na vida de ninguém, eu não sou importante ou eu não tenho forças para continuar. Amores, é claro que o recado que a gente abriu aqui, o estudo, ele continua muito válido. Pessoas que estão passando por esse tipo de transtorno podem e devem buscar ajuda e acompanhamento profissional. Isso é evidente, né? Você deve buscar ali um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, você deve conversar com alguém da área de saúde.
né? O que a gente vai conversar aqui, claro, dentro da nossa postura, é a gente pensar como que a doutrina espírita e como que as nossas práticas também podem ajudar a contribuir, né, a solucionar, a lidar com essa situação. Amados, o primeiro ponto é o caminho da lógica. Ele é até mais fácil para alguns, para outros é um caminho mais ali do sentimento. Na lógica, nós devemos pensar no seguinte, né? Deus é todo-poderoso, infinitamente bom e justo. Tudo que Deus faz tem um sentido. E ele não dá fardos pesados para ombros leves. Ou seja, todos os desafios, absolutamente todos os desafios, tudo que acontece na nossa vida, contém uma oportunidade de crescimento. Não estou dizendo que se você agora for irresponsável com alguma coisa, né, pular, né, de um lugar alto ali para mergulhar em, sei lá, pular de um precipício ali para mergulhar, e você se machucar, bater nas rochas, enfim, sofrer danos ali, que aquilo ali era uma lição que você deveria aprender. Não, não era. Você não precisava ter pulado no primeiro ponto. Porém, se isso acontecer, você vai ter que lidar com as consequências ali dos seus atos. E durante esse processo de aprendizado, durante esse processo de lidar com as consequências, existe sim uma etapa de aprendizado, uma vez que você claramente não tinha aprendido ainda a dar importância ou dar valor ao seu aparelho físico. Você colocou ele em risco sem nenhuma razão, né? Sem nenhum ganho para você, para sua família, para qualquer outra pessoa. Então, daí podemos extrair lições, ou seja, de todos os desafios, existe sempre alguma coisa. E Deus não vai provocar nenhum tormento sem nenhuma finalidade ou com duração perpétua. Não existe sofrimento ou castigo permanente. Ponto. Deus nos condenou, entre aspas, a um destino. Estamos fadados à felicidade. A felicidade verdadeira só vai ser alcançada quando nós alcançarmos esse nível de evolução ali da perfeição. Mas até lá, nós estamos caminhando para a perfeição. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Estamos a caminho ali da perfeição. Então também estamos a caminho da felicidade. Não existe tormento eterno. Tudo vai passar em um momento, tudo vai passar em determinado momento. Até porque uma existência corpórea, gente, é um piscar de olhos. Qualquer um que esteja ouvindo agora, se parar para pensar, fechou os olhos, você lembra assim, caramba, minha infância foi ontem, minha adolescência foi ontem, a vida passa muito rápido, as experiências são muito rápidas, e nós já tivemos na nossa história momentos muito bons, momentos muito difíceis, e nós passamos pelos momentos muito bons e nós passamos pelos momentos muito difíceis, por isso que nós somos essa pessoa que nós somos aqui nesse momento. Nós somos a exata soma das experiências que nós tivemos ao longo dessa existência e as tendências que trazemos, experiências que vivenciamos em existências anteriores. Então, o caminho da lógica é entender que esse sofrimento, ele não é eterno e ele tem um propósito, que Deus não nos desampara, que se existe um desafio na nossa vida, é porque nós temos as ferramentas para lidar com aquilo. Ou as pessoas ao nosso redor, as pessoas que podem nos apoiar, a espiritualidade amiga, vai nos ajudar a encontrar essas ferramentas, ou nós vamos desenvolvê-las. Então, esse é o primeiro caminho da lógica. Porém, nem sempre, né, só com esse pensamento, só com a força de vontade, nós conseguimos encontrar a força, a coragem para a gente poder lidar com esses desafios. Então, o que a gente deve fazer nesse tipo de situação? O primeiro grande conselho é a gente iniciar esse processo com uma oração. Queridos, todos nós, de acordo com o nosso grau de evolução, nosso grau de adiantamento, nós temos ali uma faixa de evolução, uma faixa vibratória do nosso pensamento. A oração, ela tem a capacidade de momentaneamente colocar a gente num outro patamar, né? Numa outra ordem, porque é um momento, uma oração fervorosa, claro. É um momento onde a gente se concentra, onde a gente se depura, onde a gente reúne o que há de melhor na gente e se torna mais propício, mais apto a ser auxiliado pela espiritualidade. Então, após uma oração, nós vamos ter o apoio do nosso espírito guardião, nós vamos ter o apoio da espiritualidade amiga, dos nossos mentores de trabalhos e de tarefas na casa espírita, na igreja, onde quer que nós trabalhemos. Nós vamos ter uma chance muito maior de conseguir encontrar uma solução, de conseguir se acalmar, de conseguir lidar com a situação. Então, o primeiro caminho é sempre
se recatar ali em algum espaço onde você tem um pouquinho de paz e fazer uma oração. Bruno, não estou encontrando as forças nem para isso, não consigo me concentrar. Conversa com alguém que você confia, pede ajuda dessa pessoa e pede para ela te acompanhar numa oração. Às vezes a gente está tão abalado, às vezes a gente não está bem e nós precisamos de ajuda até de alguém que pegue ali na nossa mão momentaneamente para que nós consigamos chegar lá. E aí isso é importante sim para a gente manter esse pensamento, né? O caminho do coração, o caminho do amor. O primeiro passo é sempre fazer uma oração. Até para a gente se acalmar, respirar fundo e pensar naquilo que estamos vivendo. O segundo é lembrar que ninguém está sozinho nesse mundo. Gente, ninguém nasce sozinho, ninguém vive sozinho. Nós vivemos em sociedade. Independente de qual é o seu papel, alguém depende dos seus esforços e alguém depende das suas ações. Seja no trabalho profissional, seja no trabalho da casa espírita, seja no trabalho doméstico. Ah, mas Murilo, eu sou uma pessoa renegada, ninguém dá atenção para mim. Cara, alguém dá atenção para você. Alguém ora por você e alguém precisa da sua presença, alguém precisa da sua palavra. E a primeira pessoa que precisa de você é você mesmo. A primeira pessoa que precisa cuidar de você é você mesmo. Então, como que a gente pode passar por esses momentos, né? Fazendo a nossa oração, buscando a ajuda das pessoas que a gente confia, buscando a leitura de uma página edificante, de repente até antes da oração, que ajude a gente a ir se concentrando, buscando a ajuda de profissionais capacitados, profissionais gabaritados e, acima de tudo, confiando e acreditando que nós temos a capacidade, que nós temos as ferramentas para que a gente possa superar esses desafios. O que nós entendemos como superar, como encontrar a solução de um desafio? É resolver a situação completamente? Pode ser, pode não ser. Como assim, Murilo? Algumas vezes nós somos, digamos assim, importunados por desafios que não têm uma solução prática. Pode ser uma doença que não tenha cura, pode ser a perda, né, a separação momentânea através da desencarnação com um ente querido, com um filho, com um pai, com um cônjuge. Então, pode ser alguma coisa que, de repente, a solução que nós gostaríamos não é aquela que é possível ser alcançada. A pessoa que desencarnou, ela não vai voltar para aquela existência com aquele corpo para a gente, né? Onde a gente consiga fisicamente abraçar, lidar com aquela pessoa. Uma doença talvez não tenha cura, talvez ela tenha tratamento, a gente possa lidar com a situação. Quando uma pessoa parte, a saudade fica, a saudade, o carinho, vem as lágrimas, vem as lembranças, vem as memórias. Isso aí faz parte. O que seria a solução nesse momento, gente? Vamos parar para pensar aqui um instante, vamos parar para refletir. A solução é não sentir saudade de uma pessoa que partiu, que fez parte da sua vida por anos, por meses, construiu ali uma vida com você, foi parte da sua família, dividiu pão, sorrisos, memórias. Não. A solução não é não sentir saudade. A solução é guardar as memórias boas, fazer as nossas orações para que essa pessoa seja bem recebida lá do outro lado, manter a cabeça erguida, tendo a confiança de que a nossa vida também é passageira, e em breve, né, em alguns anos, todos nós estaremos lá do outro lado, nos reencontrando, imaginando, esperando que aquela pessoa esteja bem, para que a pessoa possa olhar por nós na medida do possível, possa estar ali junto da gente, sabendo que durante o sono, né, de repente, guardada as condições necessárias, nós podemos ali encontrar, sonhar com aquela pessoa, matar um pouquinho da saudade, ter com ela espírito e ter a nossa paciência, porque tudo é passageiro, inclusive essa separação. Vai ter algum momento que nós vamos estar juntos na espiritualidade, vai ter um momento onde um ou os dois vão estar encarnados e podem estar juntos aqui novamente ou não. Então, a vida é feita ali de partidas e chegadas, como diz uma bela música, né? Então, a gente tem que ter a nossa paciência. Tem dias que essa saudade vai apertar um pouquinho mais, de repente pode vir as lembranças, pode vir as lágrimas. É só a gente não esmorecer, a gente continuar fazendo as nossas obrigações, continuar trabalhando, fazer as nossas orações e desejar o bem. Gente, a solução, nesse caso, é uma construção. Ela não é uma solução definitiva, ela não é um ponto final.
ela é uma construção, uma vitória de cada dia. Quem lida com um quadro de saúde que seja crônico, mesmo que ele não seja muito severo, como é o caso ali, de repente, de uma diabetes, caso, sei lá, de uma asma, como é o caso de repente, uma doença autoimune, essa pessoa tem que manter a doença sob controle. Cura tem? Não, não tem. Então, vamos reduzir os danos. O que eu preciso fazer na minha alimentação para melhorar a minha condição? O que eu preciso fazer em termos de exercício, de medicação, de tratamento para melhorar o máximo possível? Estou fazendo? Beleza. É o que me cabe. A solução naquele ponto é enfrentar dia a dia aquele desafio e saber que eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro com mais vitórias do que derrotas. Por que eu estou falando de mais vitórias do que derrotas, né? Vamos lembrar ali do exemplo da história do ladrão, que a gente começou ali no início do estudo. Gente, a gente está no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos com limitações, com dificuldades. É irreal a gente imaginar que ao longo dessa trajetória nós vamos ter só vitórias, que nós vamos ter só momentos felizes, que nós vamos ter só momentos bons. Em alguns momentos a vida vai bater um pouquinho na gente, né? A vida vai bater. Os desafios, os problemas, as contas, a questão familiar, a questão amorosa, profissional, de saúde. Alguma dessas questões, ou várias dessas questões ao mesmo tempo, vão cobrar ali o seu preço para a gente. E a gente não vai deitar a cabeça sempre no travesseiro com tranquilidade. A gente não vai ter essa força irretocável sempre. Mas nós precisamos ter na maior parte do tempo, ou na maioria dos dias, ou sempre que é possível. E termos a noção de que se algum dia a gente foi derrotado, Murilo, hoje eu fui para o trabalho, foi horrível, foi assim, foi assado, acabei discutindo com um colega, tive que fazer mais coisa do meu chefe, fiquei com raiva, desejei o mal para ele, cheguei em casa, estou com dor de cabeça, tudo bem. Nem sempre dá para a gente ganhar, né? Nem todo dia é um dia de vitória. Então, olha só, você reconheceu que dava para fazer alguma coisinha diferente? Se dava, vamos tentar na próxima vez. Não dava, você não tem condição mesmo, não conseguiu lidar com aquilo? Vamos lá. Qual é a sua rotina para se acalmar? Chega em casa, toma seu banho, interage ali com as pessoas da sua família, se você morar com alguém, come o que você gostaria de comer, come alguma coisa ali que você curta, pega um livro desses de mensagem, faz a sua leitura com atenção. Se você perceber que estava ainda disperso, lê de novo a mesma página, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Faz a tua oração, repensa os teus momentos do dia, o que dava para melhorar e dorme sabendo que se você perdeu no dia de hoje, amanhã é um jogo completamente diferente. Os desafios são outros, é um novo dia, ninguém vive naqueles filmes, né, naquele rodízio ali de viver o mesmo dia todos os dias. Se não me engano, tinha alguns filmes ali americanos, um filme da Adam Sandler que era mais ou menos assim, a pessoa revivia o mesmo dia ali sempre, mas não é uma coisa que a gente vive aqui no nosso mundo real. Nós temos cada dia desafios diferentes, alguns dias vão ser mais difíceis, alguns dias a gente não vai encontrar esforço sozinho, e aí por isso que a gente tem que buscar forças em Deus, na oração, buscar acompanhamento, né, de profissionais capacitados ali da área da saúde, buscar conversar com pessoas que nós tenhamos confiança, de repente procurar ali o serviço, né, de atendimento fraterno da nossa casa espírita, da instituição que a gente frequenta. Enfim, galera, buscar ali todas as oportunidades, buscar todas as soluções possíveis, buscar todas as alternativas para que a gente possa ter força. Tá bom, gente? Acho que esse é o nosso recado, a gente entender que nós temos limites, mas que esses limites eles são construídos ao longo do tempo, eles não são fixos. Se você chegou no seu limite naquele dia, pô, que bom, cara, você conheceu o seu teto, mas agora está na hora de fazer uma reforma nessa casa. Então, se aquele era o seu teto, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, o seu teto tem que estar mais alto. A gente tem que conseguir chegar mais adiante, dar um passinho a mais, entender que de vez em quando a gente escorrega, desce uns degrauzinhos, cai, dá uma ralada, machuca um pouquinho, mas aí é não desanimar. Se você já subiu aqueles degraus uma vez, vai ser mais fácil, você tem a certeza que você consegue e a gente vai ali um passo de cada vez, cada dia uma perninha na frente da outra, até a gente conseguir lidar com essas situações, com os problemas que vêm aparecendo. Beleza? Amados,
Agradeço aí demais a atenção e a paciência de vocês estarem me ouvindo aqui nesse estudo. Vou pedir que a gente possa manter o nosso clima aqui de harmonia, de reflexão, de pensamento, para que a gente possa, nesse caso, né, deixa eu até me aproximar, fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos e os nossos corações em um pedido de agradecimento ao nosso Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, meditando, Senhor, sobre os teus ensinamentos, refletindo sobre os desafios, sobre os percalços aí da nossa caminhada. Que nunca nos falte, Senhor, a perseverança, que nunca nos falte a paciência com os erros daqueles que estão caminhando do nosso lado e a paciência com os nossos próprios erros. Que nós possamos entender as nossas dificuldades, que nós possamos superá-las cada dia um pouquinho mais. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, amores. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima oportunidade e estaremos reunidos. Beijos!